Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o senador Lidberg, que, por unanimidade, a nossa bancada indica ele como líder, ao mesmo tempo que cumprimentei também a senadora Gleisi Hoffmann, que assumiu a presidência nacional do partido. Mas, senhor presidente, eu venho à tribuna depois do debate que tivemos hoje pela manhã sobre a reforma trabalhista. Eu percebo, senhor presidente, que há um grande constrangimento, senador Lidberg. Há um grande constrangimento de todos os senadores. Todos os senadores estão constrangidos com essa reforma trabalhista e também a previdenciária. Por isso que eles não querem votar, não fazem questão de votar. Percebo isso no olhar. Eu tenho um carinho muito grande com todos os senadores. Percebo no falar deles que eles não gostariam que isso estivesse acontecendo. Por isso que eles mesmos já listaram 6, 7, 10 artigos que eles entendem que não deveria estar lá, que deveria ser retirado, que, no mínimo, eles recomendam que seja vetado. Se tudo isso é verdadeiro, para quê que a gente não faz o nosso dever de casa, retira esses artigos, a proposta volta para a Câmara, que iniciou lá, vai ter que voltar para lá. Senhor presidente, hoje pela manhã foi tenso num primeiro momento, porque havia decreto, nós só pedíamos o seguinte: entre uma comissão e outra, conforme o requerimento e o regimento, precisa o intervalo de 2 dias úteis. E não dá para achar que dia útil é depois das 11 da noite até a meia-noite. É só olhar o dicionário ou entrar na internet. Dia útil é dia útil. Das 11 à meia-noite não pode ser um dia útil, como queria considerar. E nós só pedimos para eles, considerem ontem e hoje 2 dias úteis. Querem votar amanhã? Nós até nos comprometemos de dar colo. Só vamos respeitar o regimento. Querem votar na segunda? Lê o relatório na segunda, a gente pede vista e vota na outra semana. Mas depois de um momento tenso, mas no fim todos conciliamos, pedimos desculpa, inclusive eu que fui pedir desculpa, porque o ânimo acirrou muito, não havia necessidade. Fechamos um acordo positivo. Será lido na próxima terça, já lê o relatório principal, lê os votos em separado, e na próxima, dali uma semana, na outra terça, vota no plenário. E aí ele vai para a CCJ, e lá vai seguir o trâmite, e fizemos até um acordo, vai para a CCJ, e naquela mesma semana lê na CCJ. E depois pedimos vista e se votará, então, na outra semana. A partir daquela votação, até o fim do mês, tudo indica, o projeto vem para o plenário. E a gente debate aqui, cada um expondo o seu ponto de vista, contra ou a favor. Mas, enfim, eu quero mais resumir. Eu considero a reforma tão mal feita, tão esdrúxula, tão absurda, que há de chegar um momento aqui nesse plenário que nós vamos caminhar para um acordo, votar, mas excluindo as maldades que estão ali de forma desorganizada, alguma de forma até sorrateira, da forma que foi colocada, não pelos senadores, lá pela Câmara dos Deputados. A Casa Revisora tem esse papel e há de cumprir esse papel, há de cumprir, porque não pode nós apenas ficarmos deslumbrando que um presidente, que pode ser esse, como pode ser outro, vai vetar ou não vai vetar. Quem assume o compromisso com o veto ou não, não sabemos. O Senado faz a sua parte, retira aquilo que ele acha que está apodrecendo ali dentro, é esse o termo mesmo, apodrecendo. Foi mal formulado, mal organizado, mal colocado, tem nada a ver com a legislação. Mas, senador Lazier, Vossa Excelência me pediu uma parte, faço questão de ter uma parte de Vossa Excelência nesse momento. Em primeiro lugar, senador Paulo Paim, e cumprimentando também o presidente dos trabalhos,
Raimundo Lira, louvar o seu esforço para que tenhamos uma reforma trabalhista que é necessária, entretanto, com alguns aprimoramentos, e é aquilo que nós esperamos que aconteça. Mas, senador Paim, enquanto Vossa Excelência estava hoje discutindo lá na Comissão de Assuntos Sociais, estávamos lá na CPI da Previdência, CPI da qual Vossa Excelência é o presidente, e só chegou um pouco depois. Então, eu queria participar... Me permita só que eu diga que o senador Telemário Mota, nosso vice, quando o convoquei, de pronto ele assumiu enquanto eu ficava lá no trabalho. E Vossa Excelência estava lá e fez uma parte brilhante que eu gostaria agora de ouvir de Vossa Excelência. O brilhante é por conta de Vossa Excelência. Não, obrigado pelo brilhante. Todo mundo gosta de brilhante. Como foi o senador... O senador Dário Berger estava lá também. Dário Berger. Tem dois Dário aqui, que é uma confusão, mas é o Dário Berger que está na CPI. E o senador Telmário estava presidindo. Mas hoje tivemos a oportunidade de trazer para a comissão 3 frigoríficos que são devedores da Previdência Social. E entre eles, aquele que é o maior devedor, que é JBS. E lá esteve, senhor senador Paim, o diretor jurídico da JBS, o advogado Fábio Chilo, que nos apresentou uma sustentação que nós, sinceramente, consideramos duvidosa, de que a JBS vem fazendo a compensação, que ela tem créditos e estaria fazendo um encontro de contas com os débitos da JBS com a Previdência, que chegam a 2 bilhões e 300 milhões de reais. Ora, nós sabemos que com a Previdência não há hipótese de compensação. Então, isto vai evoluir. Não nos satisfez o pronunciamento do representante da JBS e a nossa comissão deliberou pelo encaminhamento de perguntas escritas e juntada de documentos para instruir esta CPI, que haverá de chegar a bom termo. E um outro registro que eu queria aproveitar, e é de interesse nosso, gaúcho, é que os céus estão brigando com o Rio Grande do Sul, senador. É algo impressionante o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, é um dilúvio. Se não bastasse toda a semana passada de chuvas intensas que deixaram milhares de desabrigados, de ontem para hoje chove sem parar no Rio Grande do Sul, a noite inteira. Temporais, como aconteceu na Vila Oliva, distrito de Caxias do Sul, da sua Caxias do Sul, em que houve, inclusive, uma morte durante a madrugada passada, 150 casas destelhadas. E há poucos instantes eu recebi um telefonema do município de Charrua, de um conhecido, um amigo, que é um dos grandes criadores de suínos do Rio Grande do Sul, comunicando que a sua propriedade foi simplesmente destruída por um tornado hoje pela manhã. Então, já são 156 cidades atingidas no Rio Grande do Sul, sendo que 56 delas em estado de emergência, com decretação de emergência. Então, eu quero informar que nós, do nosso gabinete, estamos fazendo contato com o Ministério das Cidades, com o Ministério da Integração, e até pensando numa alternativa urgente. Como houve uma situação parecida, mas não igual, de enchentes no estado de Alagoas, houve um pedido mais alto do que o necessário de recursos públicos. E o Ministério Público demonstrou ontem que apenas 10% daquela verba já liberada eram necessárias, eram suficientes para atender aquele estado de Alagoas. Nós estamos pleiteando que, então, esta sobra, que é grande, que seja ela remetida para o Rio Grande do Sul, que está precisando de socorro. E, por fim, senhor senador Paulo Paim, eu queria registrar com muita alegria aqui a investidura amanhã do novo procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, novo chefe do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que é seu conhecido também, Fabiano Dalazen, um homem da Justiça, um promotor de Justiça. Grande Fabiano Dalazen. Grande figura, respeitado, não é, muito conhecido,
um homem sério do Ministério Público, como são todos lá, e de grande senso de justiça. Então, tenho certeza que tenho também a sua adesão. Enviar daqui, eu não poderei estar na cerimônia, porque terei um outro compromisso amanhã, naquele horário. Amanhã, ao fim da tarde, em Porto Alegre, a posse de Fabiano Dall'Azen, que tem 19 anos de Ministério Público, é promotor de justiça, e agora é uma liberalidade que o Ministério Público conseguiu no Rio Grande do Sul, não é preciso mais ser procurador, promotor também pode ser, e que faça uma brilhante gestão à testa do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que tem prestado tão bom serviço. E agradeço a gentileza dessa concessão do à parte. Obrigado. Senador Lazier, antes de passar para o senador Lidberg, somente dizer que os à parte que Vossa Excelência fez, e havia me avisado, a visão de toda a bancada gaúcha, tenho certeza absoluta. Nas três situações, nas três situações, tanto em relação à nossa CPI, que Vossa Excelência está lá como membro muito atuante, como em relação às chuvas no Rio Grande, a bancada gaúcha, toda ela, eu diria, deputados federais e senadores vão no mesmo sentido da fala de Vossa Excelência, e também a posse que Vossa Excelência simbolicamente aqui falou, do Dall'Azen, que, embora a gente não esteja lá, a gente faz esse registro em conjunto aqui. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado. Senador Lidberg. Senador Paulo Paim, primeiro, Vossa Excelência me cumprimentou por assumir a liderança do PT, mas Vossa Excelência é o nosso grande líder nesses debates sobre a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Pela autoridade, pelo tempo que constrói esse debate aqui no Senado Federal. E eu fico vendo, senador Paulo Paim, parece que o governo está querendo utilizar essa coisa das reformas, no caso da reforma trabalhista, para sinalizar para o mercado, porque tudo para eles agora é sinalizar para o mercado, porque esse governo acabou. Eles querem passar a ideia que não, o governo está tocando as reformas. A gente sabe que a reforma previdenciária, essa já foi sepultada. Nós ganhamos esse debate. Não há menor possibilidade da reforma previdenciária prosperar na Câmara dos Deputados, porque é uma PEC, tem que ter quórum qualificado. A reforma trabalhista aqui, não. Eles precisam de maioria simples. Mas o senhor tem razão quando diz que os senadores não estão querendo votar. E o aprofundamento dessa crise, senador Paulo Paim, eu tenho certeza que vai dar condições de a gente barrar essa reforma trabalhista aqui nesse plenário do Senado Federal. Eu já fui deputado 2 vezes, estou no 7º ano do meu mandato de senador. Eu confesso ao senhor, eu nunca votei num projeto tão ruim, tão desastroso para o povo trabalhador quanto esse. É o que a nossa deputada Luísa Erundina disse, desgraça, ao se referir a esse projeto de reforma trabalhista. É de uma crueldade impressionante. A coisa do trabalho intermitente, né, que é chamado 0 hora, 0 salário, ou seja, o funcionário ficar à espera do patrão, para o patrão dizer, olha, eu vou precisar de você daqui a 3 dias para trabalhar de 4 horas da tarde a 8 horas da noite. No outro dia, pela manhã, trabalho de 8 a meio-dia. Você não tem planejamento de vida. Você pode receber menos que o salário mínimo. É de uma crueldade gigantesca. Como é crueldade, eu falo, é um tema que eu sempre bato, essa figura do autônomo exclusivo, né? Porque é um disfarce, eles estão disfarçando para ver pejotização. Né? Porque o trabalhador autônomo, ele trabalha de forma autônoma para várias pessoas. Agora, um trabalhador autônomo trabalhar exclusivamente para uma empresa, aí vira pessoa jurídica como se fosse empresário, de papel, porque não é empresário coisa alguma, isso tudo para não pagar 13º, férias, FGTS. Então, senador Paulo Paim, eu, às vezes, dá um desgosto grande de participar dessas discussões, ver o tamanho da maldade. Porque é uma mudança, vai ter muita coisa. Nós vamos eleger um presidente democraticamente, nós vamos derrotar esse golpe. E uma das funções do presidente eleito democraticamente vai ser reverter várias medidas. Vai ter que reverter a PEC dos gastos, várias medidas aqui que foram aprovadas. Agora, essa é difícil de reverter, porque implica numa mudança drástica no mercado de trabalho. Eu concluo dizendo, tem um professor da USP que fala, hoje nós temos 26% dos trabalhadores terceirizados. A previsão dele é que em 5 anos aumente para 75%. E trabalhador terceirizado, a gente sabe o que é salário menor, recebe em média, segundo o DS, 24% a menos, trabalha mais, não tem proteção nenhuma. Se acidenta mais, trabalho análogo a trabalho escravo, 90% das empresas são empresas terceirizadas, de forma que
Vossa Excelência vai nos liderar nesse processo aqui, está agora na CAIS. Hoje a gente conseguiu uma vitória na CAIS e Vossa Excelência foi fundamental, porque queriam atropelar o regimento e ler o relatório hoje para votar na próxima semana. E Vossa Excelência, com o peso da sua autoridade nesse Senado Federal, porque Vossa Excelência é admirado e respeitado por todos aqui, senador Paulo Paim, por todos. Vossa Excelência conseguiu impedir que rasgasse o regimento. Então, eu quero dizer que, nesses aspectos, reforma da Previdência, reforma trabalhista, apesar de eu ser o líder do PT agora, assumo no dia de hoje, agradeço muito minha bancada, o senador Jorge Viana, todos que confiaram aqui, mas nesse aspecto da reforma trabalhista e previdenciária, quem nos lidera é Vossa Excelência. Muito obrigado, líder. Vossa Excelência, na verdade, como disse ontem, quando nós conversávamos, que ia descentralizar de forma tal que todos atuassem e que cada um de nós dê a sua contribuição onde entenda que tem um potencial maior. Eu, humildemente, diria a Vossa Excelência, e como tentei dar uma entrevista e não consegui, quando saí de lá, a imprensa pediu, de fato eu estava muito, não sei se agitado, emocionado ou chateado, triste, indignado. Porque percebi no olhar dos senadores que eles queriam uma saída negociada e querem uma saída negociada. Porque, em sã consciência, todos nós conhecemos o mundo do trabalho de uma forma ou de outra. Meu querido constituinte, deputado Vivaldo Barbosa, todos nós conhecemos como é que é dentro de uma fábrica ou como é que é no campo, para o assalariado do campo. E como é que a gente, num canetaço, vai tirar todos os direitos, praticamente todos? Só fica, como foi dito lá, o que está na Constituição, porque daí precisa uma emenda constitucional. Por isso, o clima foi tão tenso, mas, enfim, prevaleceu o bom senso. O bom senso, presidente. Prevaleceu o bom senso, fizemos um acordo num alto nível, lê na terça, e vota na outra terça. Aí vai para a CCJ. É isso, presidente. Quando eu pedi para falar, eu me comprometi com Vossa Excelência que eu não usaria mais que 10 minutos, mas os apartes é que me levaram a esse momento. Mas agradeço muito a tolerância e a grandeza sempre de Vossa Excelência com todos os senadores. Por isso que foi, apesar do resultado da comissão que Vossa Excelência presidiu, Vossa Excelência foi um presidente exemplar. Nunca deixou a minoria sem o direito à palavra. E como fez também o senador Tasso Gereissati, tem que dar esse depoimento na Comissão de Economia, e que hoje avançamos também na Comissão de Assuntos Sociais com a senadora Marta Suplicy. Obrigado, presidente.